Boroboí e a Lorixá Oxundaré aqui, passando para explicar para vocês a respeito do nosso novo símbolo, novo logotipo do terreiro. Se você é frequentante das redes sociais do Celto ou se você é filho da casa, eu queria explicar para vocês isso aqui, o nosso novo logotipo, o símbolo, né, que nos identifica, que demonstra para a sociedade a nossa marca, a nossa essência. Ai, mas agora todas essas imagens são feitas por inteligência artificial. Daí, não importa quem fez a imagem, o que importa é o que a imagem quer dizer. Então, vou explicar para vocês o que significa cada elemento, porque esse assunto interessa principalmente a você, que é filho da minha casa. No logotipo anterior, nós tínhamos principalmente o nome, né, do terreiro aparecendo, do Ilê aparecendo, e nós tínhamos símbolos, né, símbolos assim, bem simples, que mostravam os orixás que nós cultuávamos e que marcavam ali com a pedra roxa, né, a origem do nosso ancestral principal, chefe da nossa casa, o caboclo da pedra roxa. Eu, há alguns anos, venho fazendo uma transição e caminhando ao lado do Pax, assumindo a continuidade da nossa casa, né, assumindo e trazendo novas práticas que fazem parte da minha ancestralidade e que é por onde a nossa casa foi designada a caminhar. E é isso que essa nova marca traduz. Essa nova marca não traz somente os símbolos, né? Primeiro eu queria começar pelo círculo. O círculo está desenhado em madeira, porque ele representa o que nós chamamos de Opon Ifá. O Opon Ifá é a tábua, a mesa de jogo do Babalaô e da Yanifá. É aonde nós desenhamos e reproduzimos todos os Itã e os Odu Ifá, que são ensinados pela nossa ascendência, né, por aqueles que vieram antes de nós. A tábua de jogo é o Opon Ifá. Ela é redonda, ela é feita em madeira, algumas vezes pode ser quadrada, mas a maioria é redonda, feita em madeira, e ela tem o rosto de Exu em cima aqui, olha, como vocês estão vendo, o rosto de Exu desenhado na parte superior, tá bom? Ao redor da tábua, normalmente nós temos alguns símbolos que falam da trajetória do Babalaô ou da Yanifá, que está utilizando a tábua, né? Então, eu tenho aqui o camaleão, que para mim é o símbolo mais icônico de Orumilá, que fala sobre a adaptação que nós temos que ter para viver bem nessa vida. Nós temos que ser de várias cores, nós temos que fingir ser quem não somos, nós temos, em alguns momentos, que nos adaptar para suportar e passar bem por essa vida. Nós temos também a coruja, que para quem já sabe é símbolo das grandes mães, é símbolo do Odu que foi revelado para mim, o Saileié, que foi revelado para mim quando eu fiz a minha iniciação em Oxum. Então, é por isso que a coruja está aqui logo acima, né, do símbolo de Oxum, de fato, que é o Abebé, o espelho de Búzios que vocês estão vendo com o peixe, né? Não preciso explicar a relação do peixe com Oxum. Do outro lado, nós temos o Oxê, o machado de Xangô, o Ixá cultuado pelo Pax, aquele que sempre apoiou e suportou a nossa casa, aquele que nos promove, aquele que nos dá as principais raízes, né? Para que a nossa proeminência continue existindo, para que a gente governe bem a nossa comunidade. Nós temos dentro desse Opon, onde a história, como eu falei para vocês no começo, onde a história é contada, onde o Itã é revelado, nós temos alguns símbolos importantes também. A gente tem o caboclo da Pedra Roxa, traduzido numa imagem, num desenho, que eu tentei buscar uma similaridade com o índio brasileiro, que usa esse tipo de penacho, o cocar, como ele gosta de usar, com as penas amareladas, né? Destacando aí as cores dos orixás que o Pax cultua, que ele ama, e com o seu ilequé, né, o seu colar roxo, né, com suas contas roxas, que são as contas que simbolizam
o pertencimento à nossa casa. Se você é filho do Ceuto, você tem uma conta dessa, que foi cruzada, que foi abençoada pelo seu Pedra Roxa, entregue a você. É isso que essa conta significa. Significa que você é filho dessa casa. Você já escreve ou está escrevendo uma história com essa casa. Então eu procurei trazer, na imagem do índio, os principais símbolos que o seu Pedra Roxa utiliza, né? As marcas que ele tem no rosto e outras coisas que a gente conhece pela história dele. Nós temos um pouco mais ao fundo a imagem do pai e da filha caminhando, por motivos óbvios, né? Além de filha de santo, na Umbanda, eu sou filha de sangue do pai Acácio, portanto, caminho lado a lado com ele, de mãos dadas. Espero que em breve, em breve não, mas em algum tempo, essa marca possa mudar, a gente possa acrescentar mais alguém, a pessoa que vai dar continuidade depois de mim. Ou seja, espero que a casa seja longínqua, contínua, né? A gente tem, embaixo de tudo, o elefante, símbolo de Orumilá, da continuidade, da força, da ancestralidade, né? Um animal de honra, aquele que transmite todos os valores de bom caráter ao longo, né, da forma como os elefantes vivem no seu habitat. Muitas histórias de Orumilá trazem o elefante, né, na sua referência, e esse elefante tem na cabeça um círculo que representa o mundo, né? O mundo, aquilo que Orumilá, em algum momento, quando eu fizer meu Itefá, quando eu fizer minha iniciação e puder renascer e descobrir completamente o meu destino como sacerdotisa, Orumilá também vai nos revelar qual é o Odu com o destino da nossa casa. E é nesse momento que esse Odu será desenhado nesse espaço que está na cabeça do elefante, como vocês podem ver. E aí, quando esse Odu for desenhado, nosso destino for completamente revelado, caberá a nós cumprirmos esse destino. E o Odu será desenhado, porque esse será o nosso papel dentro do mundo, né? E Orumilá vai nos guiar por esse papel dentro da ancestralidade que a gente vem desenhando na família Ofé Orumilá, junto do Babalaô Ifatokun, e da Yanifá Ifadará, e toda a família Ofé Orumilá. Isso é importante, isso continua falando sobre a nossa ancestralidade, as nossas raízes, e da linha que está amarrada na agulha que nós costuramos a nossa vida. O Ceuto existe desde 2008, então essa data continua registrada aqui na nossa marca. Eu desejo que os orixás continuem nos guiando nessa caminhada, que vocês, que são filhos, consigam compreender cada vez mais a história desses símbolos, a história da nossa casa, que vocês saibam seguir, honrar essa história e principalmente pertencer a essa história, conhecendo cada vez mais com profundidade e, o principal, sabendo contar a história da sua casa para outras pessoas que perguntarem para você. Não seja raso sobre esse aspecto, sejam profundos, né? Saibam o que significa cada elemento para você saber dizer o que é a sua casa. Hoje a nossa casa não é mais só uma casa de Umbanda, ela é uma casa de Umbanda e de ritual tradicional Yorubá, ou o que nós chamamos de Ixexé-Abá, né? Culto mais tradicional, o culto mais velho, o culto de orixá dentro da raiz africana de fato. Odabó, espero que tenha sido esclarecedor. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só perguntar, a gente vai esclarecendo.